Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, tá começando mais um Pod Saúde com Claudete Troiano, aqui pela Frame, essa grande produtora do amigo Hélio Silliman, de toda essa equipe, a quem eu já começo agradecendo. É muito bom estar aqui mais uma vez e eu tenho certeza que o assunto de hoje todos vocês vão gostar. Ninguém faz nada sozinho e nós temos parceiros aqui, até para comidinha gostosa. Olha quem tá com a gente hoje, o Flávio Fukuda. Flávio, o que aconteceu? Abandonou a gente, Arriba, Tica, como você está, Dinda? Prazerzaço estar aqui. Tava com saudade já. Me conta o que você está fazendo hoje. Aquele restaurante que você tinha próximo ao Morumbi fechou, né? Por enquanto tá sem abrir. Eu não tô abrindo por enquanto até eu me recuperar, até eu estar 100% pleno, né, para retomar as atividades. Problema, para quem não sabe, ele teve um probleminha de saúde aí, mas o ano passado, o que passou, graças a Deus você está inteiro. Opa. Não vou falar pronto para outro, porque a gente não quer, pelo amor de Deus, mais nenhuma. Quem sabe não dá sorte de novo, abafa. Olha, mas você está num programa, Fukuda, que fala sobre saúde, e é muito bom lembrar que a gente tem que se cuidar. No caso, eu posso contar, não? Claro. No caso do Fukuda, com 47 anos, teve um AVC. E quem espera um AVC aos 47 anos? Quase ninguém. E não se sabe o motivo, né? Talvez estresse, quem não vive estressado nos dias de hoje, quem não passa nervoso nessa vida, todos nós. Mas olha como é importante cuidar da saúde. Você fazia exercício físico? Olha, eu tinha acabado, por incrível que pareça, Dinda, eu tinha perdido 20 quilos, talvez belto em forma, ainda bem, porque eu acho que senão eu estaria longe. Não estaria aí para contar essa história. Mas agora passou, está melhor, está se cuidando. Olha como é importante a gente saber os sintomas, sinais, né, de problemas e entender a linguagem do nosso corpo para a gente se cuidar melhor e para desconfiar. Opa, isso não está legal, eu nunca me senti assim, correr para o hospital. Mas diga aí da tua mesa mexicana hoje, amigo. Olha só, eu fiz várias iguarias deliciosas, com muita explosão de sabores, hein? Fiz arroz mexicano, uma farrita de frango com pimentões deliciosa, o chili beans bem picante e a tradicional aqui, que não pode faltar, a tradicional guacamole, né? Que é bem próximo com o nosso vinagrete brasileiro, só que aí vai uma pimentinha e vai o abacate, que no caso dos mexicanos eles costumam comer o salgado, né? Bom, e você faz eventos, quem quiser dar uma festa, um jantar mexicano, ou uma festa à base das gostosuras, né? Ardentes gostosuras mexicanas, é só falar com o Fukuda. Como é que eu te contrato, Fukuda? Olha, pode me procurar no meu Instagram, lá, @mesa e fogão, monto, levo os mariachis para tocar, fazer uma serenata e tudo mais, hein? Além da comida, além da decoração, uma festa mexicana bem caliente, muchacho. Com música e tudo, e é verdade, ele tem os grupos musicais lá. E no @mesa e fogão, você dá dicas de culinária. Que tipo de Exatamente. dica? Então eu dou várias dicas de culinária que vão facilitar a vida do dono de casa na cozinha, seja com limpeza e com várias outras coisas. Quer ver uma dica impressionante que normalmente o pessoal fica a boca aberta? Carne seca. Tem que dessalgar, né, para preparar. Sabe como que eu ensino a dessalgar a carne seca? Não. Colocando sal, Dinda. Como assim colocando sal? Coloca já sal. Tá salgada? Tá louco, sou? Não, a carne seca a gente coloca 1 colher de sopa de sal para cada quilo de carne seca. Coloca onde? Na água? Na água que ela vai deixar de molho, não tem que ficar fervendo e trocando aquela água feito doida, por causa do processo de osmose. O meio vai ficar mais concentrado e vai puxar a água de dentro da carne. E quando a água sair de dentro da carne seca, ela vai trazer o sal que estava nela. Você garante isso? Opa! Porque eu tenho uma carne seca lá, eu vou fazer. Se eu estragar a carne seca, meu marido vai me esganar, hein? Dá certíssimo, eu não sei o que tá mais dicas. difícil, conseguir outro marido ou outra carne seca, porque tá cara a carne seca também. Tá difícil, hein? Marido é coisa rara. Ô, Fukuda, me fala aí então, é @mesa e fogão. @mesa e fogão no Instagram, é isso aí. Beleza. E faça um convite aí pro pessoal te contratar para as festas, amigo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, vamos alegar aquela festa de aniversário, vamos surpreender a sua cremosa com uma serenata. Só me chamar, leva os mariachis, a gente faz uma serenata inesquecível com jantar romântico. Como? Oi?
Por que canal te chama? Pode me chamar lá pelo Instagram, @Mesa e Fogão. Tá Lá bom. tem todos os dados, tem o WhatsApp e tudo mais. Pode me chamar que a gente combina certinho para tornar o seu evento inesquecível. Beleza, ele saiu aqui do município, mas foi para São Bernardo do Campo, que está aí, né? Exatamente, pertinho. No ABC, que a gente Exatamente. chama. Então, vocês de São Bernardo vão ter prazer de logo ter um restaurante do Fuku daí. Mas Opa. reabre aquele outro que era muito bom. Um beijo. Muitas graças a você, Dinda. Hasta la vista. Hasta la vista. A gente não faz nada sem parceiros, eu quero agradecer também a Gregory, que é uma grande parceira que eu tenho, Andréa Duca, Áurea, beijo, proprietárias aí da Gregory, que eu conheço e sempre usei na TV há muitos anos, a Gregory, com roupas mais esportivas, roupas sociais. Um beijo, obrigada. A WS Adesivos, que a gente, é lógico, como um bom podcast, tem uma caneca. Mas esse ano eu vou mudar. Falei que eu não quero mais caneca, não. Nós vamos arranjar outro brinde, para ficar um pouquinho diferente, né? Porque tem gente que vem num, vai no outro podcast, vai fazendo coleção de canecas lá, mas a nossa é bem bonita. A Frame, super obrigada mais uma vez aqui, a Estrelízia, que sempre decora o nosso cenário. E vamos para o assunto de hoje. Neste ano, o Sistema Único de Saúde, o SUS, completa 35 anos. Ele surgiu no Brasil em 1988 com a promulgação da Constituição Federal. E 2 anos depois, em 19 de setembro de 1990, a lei foi regulamentada. Um movimento que começou muito antes, bem antes, em 1971. E nele foram formuladas as bases para a criação do SUS, que se tornou um dos maiores e melhores sistemas públicos de saúde do mundo, atendendo cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente desse sistema para tratar a saúde. O SUS representa uma grande conquista da nossa sociedade, promove a justiça social e garante acesso gratuito à saúde a todos nós brasileiros. O SUS realiza anualmente cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde procedimentos laboratoriais simples a atendimentos de alta complexidade, como o transplante de órgãos. Aqui na cidade de São Paulo, mais de 8 milhões de pessoas utilizam o SUS, que está mais presente na sua vida do que você pensa, hein? Tem gente que fala, eu não uso o SUS, nunca usei o SUS. Toma água, você depende do SUS também. Você usa o SUS, você vai acreditar em mim daqui a pouquinho na nossa entrevista. Ao meu lado, o secretário municipal de saúde, doutor Luiz Carlos Zamarco. Muito obrigada pela presença, viu, secretário? Seja bem-vindo. Oi, Claudete, eu que agradeço a oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre o SUS, principalmente o SUS na cidade de São Paulo, que tem avançado muito nos últimos anos, e a gente vai poder aqui discutir como nós fizemos isso. Com certeza. Bom, doutor Zamarco é médico pediatra, neonatologista, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, se especializou em saúde pública e administração hospitalar e são mais de 30 anos atuando como médico pediatra, neonatologista e administrador hospitalar. Entre os muitos cargos que o doutor Zamarco já ocupou, foi superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal. Tarefa difícil, hein, secretário? E desde o início da pandemia até os dias atuais, ele coordena o Comitê Técnico Científico Covid-19. E eu queria começar bem por aí. Já imaginou o que seria, já foi triste, mas o que seria do Brasil durante a pandemia sem o SUS? O que seria, secretário? Bom, era só olhar para a Europa, que são os países desenvolvidos, e onde a gente não tem um sistema de saúde tão organizado como nós temos aqui no nosso país. Então, o que você viu nos Estados Unidos, o que você viu na Europa, em países onde tem uma qualidade de vida boa, onde a população tem uma renda per capita muito boa, mas não tem um sistema de saúde do governo. Lá, o profissional tem que, as pessoas têm que utilizar a saúde privada. E o que nós vimos? Que a saúde privada não deu conta para atender a população. Nós vimos população no meio da rua, nós vimos pessoas morrendo no meio da rua. Sem ter como serem enterradas, inclusive. Exatamente. Médicos atendendo em praça pública,
por conta de não ter os equipamentos de saúde necessários para aquela população. O SUS mostrou para o brasileiro, e não só para o brasileiro, mostrou para o mundo como ele é importante e pode cuidar de muita gente ao mesmo tempo. O Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, ele deu uma resposta muito importante para a nossa população. E a nossa cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, que é maior do que muitos países, maior do que Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, foi um exemplo. E eu sempre digo que o Brasil olhava para São Paulo para olhar o que nós iríamos fazer e servia de exemplo para todas as outras cidades. A partir da própria vacina, né? Exatamente. Uma iniciativa grande do Nós governo. somos exemplo, fomos considerados inclusive a capital da vacina. Sim. A partir do momento que ela foi disponibilizada para a nossa população. Fomos rápidos e vacinamos praticamente 100% da população da cidade de São Paulo, inclusive ajudamos alguns outros municípios da grande São Paulo nessa ação. Eu fico pensando, eu não consigo imaginar o quão terrível teria sido, pior, muito pior do que aquelas cenas que ainda, né, estão na nossa lembrança, sem o SUS. Olha, sinceramente, o SUS, ele é copiado por outros países, ele é muito elogiado e está, sem dúvida nenhuma, como eu falei, entre um dos melhores, né? Não é perfeito? Nada é perfeito. Graças a Deus existe o SUS. E hoje nós vamos ter a oportunidade de falar bastante sobre eles. Eu vou começar com a Marcela. Marcela, vem para cá, então, que nós anunciamos que estaríamos falando sobre esse assunto. Chegaram algumas perguntas pelas redes sociais e nós escolhemos algumas para que o secretário municipal aqui de São Paulo respondesse, no geral, a respeito do SUS. E vamos falar sobre toda essa experiência do secretário e tudo que foi feito também em São Paulo e está sendo feito, não só no SUS, mas na saúde. Vamos começar então, Marcela. Olá, secretário, muito obrigada por ter vindo. Eu sou uma pessoa que utiliza o SUS e sei que todas as pessoas têm ainda muitas dúvidas. Então, vamos fazer algumas perguntas? Pois não, Marcela. Vamos lá. Vamos lá. Quem tem direito a utilizar o serviço do SUS? O SUS ele é universal. Ele é um direito para toda a população. Inclusive, isso foi um dos principais motivos da criação do SUS em 1988, onde era muito discutido. Naquele momento, nós tínhamos vários equipamentos de saúde públicos que dependia da classe profissional, qual classe a pessoa trabalhava, e aí ela tinha direito a utilizar o serviço. Tinha o INAMPS, o NPS, enfim, tinham várias siglas naquele momento. E a pessoa muitas vezes não tinha um trabalho, a falta do emprego não dava direito ao acesso à saúde. Com a criação do SUS, toda a população, não importa a sua condição de vida, a sua condição de trabalho, ela tem direito a utilizar o SUS. E como a gente falou um pouquinho antes aqui com a Claudete, quando a gente falou do conhecimento do SUS, o reconhecimento durante a pandemia, foi quando, inclusive, a população que nunca utilizou o SUS, população que tinha um recurso financeiro bom, que jamais precisou utilizar o SUS, precisou utilizar para a vacina de Covid, porque a vacina de Covid só foi disponibilizada nos serviços públicos, nas unidades básicas de saúde. Então, toda a nossa alta sociedade precisou ir até o SUS. E tiveram uma grande surpresa. Tivemos vários relatos de várias pessoas falando que não sabia que o SUS era tão organizado e prestava um serviço com tanta eficiência. Que aderiram, né? Vamos para a próxima. Como é feita a triagem e o encaminhamento dos pacientes? Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 479 unidades básicas de saúde. Essa é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. 489? 479 unidades básicas de saúde. Bastante coisa. Bastante. E 33 UPAs, que são os serviços de urgência e emergência. Desculpa, qual a diferença entre uma e outra e o trabalho? A unidade básica de saúde, ela faz uma medicina preventiva através da atenção básica. A grande maioria delas, hoje nós temos 80% delas, são estratégia de saúde da família, onde tem as equipes de estratégia de saúde da família que tem um controle
do território onde ela está atuando, onde ela existe. Então, nós temos os agentes de saúde que fazem a visita nas casas das pessoas e temos um médico de família que, quando o paciente não pode ir até a unidade, ele vai até a casa da população, da pessoa que está precisando do serviço. Através dessas unidades. Através dessas unidades. Então, nós temos, dentro da cidade de São Paulo, 479 unidades básicas, que são a porta de entrada, e lá ele vai verificar, esse médico que está atendendo, o médico da estratégia de saúde da família, vai ver qual o problema da pessoa, se pode ser tratado ali mesmo, ou se ele necessita de alguma especialidade. Se precisar, nós temos os ambulatórios de especialidades, nós temos aí mais, na cidade, entre hospitais dias e ambulatórios, temos mais de 30 equipamentos só oferecendo especialistas, e temos na cidade de São Paulo ainda 30 hospitais municipais para oferecer atendimento da população. Inclusive, pela divisão do serviço do SUS, o município ele é responsável pela porta de entrada. São Paulo faz isso muito bem. Mas como a gente ainda tem uma deficiência dos outros entes federativos para oferecer a alta complexidade, por exemplo, os serviços de oncologia, serviços de ortopedia, cirurgias cardíacas, São Paulo, utilizando o nosso orçamento, o orçamento que você paga, o imposto que eu pago, ele utiliza para oferecer para a nossa população a alta complexidade. Transplantes, inclusive? Inclusive transplante. Você da população que paga o seu imposto é utilizado para tratar tanto oncologia quanto cirurgia cardíaca na cidade de São Paulo, por conta que a gente não tem... pela complexidade da nossa cidade, pelo tamanho da nossa cidade, os entes federativos não conseguem dar todo o suporte da alta complexidade. Então, nós, a população da cidade de São Paulo, ajudamos tanto o governo federal quanto o governo estadual no atendimento da alta complexidade para a nossa população. Desculpa, Marcelo, introduzir uma pergunta, Imagina. então, aqui. Quem financia o SUS? São as 3 esferas? Sim. Pela estrutura do SUS, o município deveria ser responsável, teria que utilizar do seu Parte orçamento, da verba, do seu orçamento, da arrecadação, tá, até 15% para atender a população SUS dependente. São Paulo, ano passado, nós fechamos com 25% do orçamento arrecadado pela cidade de São Paulo foi utilizado na saúde, porque o governo federal, que deveria repassar o restante, ele tem passado uma média de 13% para contribuir com o atendimento. abaixo do que diz a lei, então? Abaixo do que diz a lei. Por exemplo, para você ter uma ideia, 85% da saúde do município da cidade de São Paulo é custeada pelos impostos arrecadados pela nossa população, pelas nossas empresas que atuam na cidade de São Paulo. Conseguimos aumentar o recurso no município de São Paulo. Nós saímos no início da gestão de 9 bilhões por ano, fechamos o ano passado em 22 bilhões de reais. Isso só foi possível porque a cidade de São Paulo conseguiu atrair várias indústrias, vários serviços, para a gente poder arrecadar o ISS, para poder ter recurso disponível para aplicar na saúde. Não só na saúde, como em todas as outras áreas que a cidade atende, mas a saúde é um componente muito importante. Mas é pré-determinado, por exemplo, tanto por cento vai para a saúde? O que acontece? O município de São Paulo, e qualquer município, tem que colocar até 15%. Tá. Mas se 15% não dá da sua arrecadação... Fora o do governo federal? E o governo federal mais 15. Tem que completar isso. 12% vem do Estado e o restante deveria vir do governo federal. Tá. Isso do total, por exemplo, 9 milhões. Né? Então, 9 bilhões, 10 bilhões para ficar uma conta mais exata. 10 bilhões. O governo federal tem dado para nós mais ou menos 1 milhão desse recurso. O restante, os 9 bilhões, vem do município. O ano passado, dos 22 bilhões, nós tivemos 1 bilhão e 200 vindo do governo federal. Tá certo. Pode continuar. Vamos lá. Como o SUS ele pode se tornar mais sustentável? O que a gente tem feito na cidade de São Paulo,
Primeiro, porque a gente tem uma cidade com as nossas contas saneadas, então a gente pode gastar esse recurso todo com a saúde. E para ele se tornar mais sustentável, a gente tem feito na cidade de São Paulo, investido nas linhas de cuidados. Então a linha de cuidado é orientando a população, ela fazer uma medicina preventiva. Então você atuando, criando 479 unidades básicas de saúde, oferecer um atendimento preventivo para essa população, para que ela tenha acesso ao serviço de saúde e precocemente a gente consiga fazer ações preventivas para não ter complicações em doenças que poderão aumentar o nosso custeio. Então, quando você faz uma medicina preventiva bem feita, ao longo dos anos você tem uma diminuição dos custos em saúde. Economia. Isso é economia. As campanhas de vacinação também, então, né? Então, nós temos dentro nós temos os programas federais, nós participamos de todos eles, e aí tem programa de vacinação, tem a estratégia de saúde da família, nós temos a prevenção das doenças infecto-contagiosas, do HIV. São Paulo, ele eliminou a transmissão, nossa cidade desse tamanho, eliminou a transmissão vertical do HIV, e esse ano nós tivemos, para terminou, só 1.789 casos de HIV na cidade de São Paulo. Temos feito um trabalho muito grande na prevenção. E esse é um exemplo nosso. São Paulo é uma cidade que você tem o PrEP e o PEP dentro de uma estação de metrô. A população tem acesso aos exames, aos testes rápidos dentro da estação do metrô. Então, todos os métodos preventivos e no horário que esse público utiliza o serviço. Mas esses programas são nacionais? São nacionais. São do SUS? São do SUS, são nacionais, mas São Paulo implementou todos. Sim. Então, você conseguindo resultados melhores, como no caso do HIV. Sim. E dessas campanhas que são feitas que você espalha postos, né, de vacinação e de para saber se a pessoa é diabética, testes. Isso acontece sempre em São Paulo. Isso faz parte, nós somos os famosos avanços da saúde. Então, a gente tem programas na prevenção da hipertensão arterial, do diabético, do HIV que eu acabei de falar. Temos na saúde mental, investimos muito na saúde mental. Eu queria que você falasse depois desse programa do SUS, que é importante. Então, nós temos assim, um investimento grande na saúde mental e criamos vários outros equipamentos, por exemplo, centro de dor crônica, quase ninguém tem isso, poucos municípios têm esse tipo de tratamento que nós oferecemos hoje para a nossa população. Como é que funciona esse centro de dor crônica? Isso daí vai interessar para todo mundo que tem mais de 60. Você sentou, minha filha, pode esperar uma dorzinha por dia. Esse centro de dor crônica nós colocamos um em cada região da cidade de São Paulo e é um dos equipamentos hoje que tem a maior aprovação da nossa população. Mas eles estão vinculados à unidade básica de saúde. Unidade básica. Então, o paciente que vai na unidade básica de saúde, que é portador de uma dor crônica, muitos deles tomando várias medicações por vários anos, medicações inclusive controladas, que ele vai ser direcionado para um desses centros. Nesses centros nós temos o médico fisiatra, temos fisioterapeutas, temos acupuntura, temos medicina alternativa. Tem em todas as regiões? Medicina alternativa. Temos em todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, sudeste, oferecendo para toda a nossa população. Nossa, isso é muito importante, né? Sim. Porque, às vezes, você precisa colocar uma prótese de joelho, de quadril, e é isso que segura a pessoa, né? E, às vezes, evita a colocação. Isso, porque o centro de dor crônica, ele cuida da dor crônica. Sim, da dor crônica. E a gente tem outro centro, nós temos desses, são 33, é o centro de reabilitação, que são os centros que fazem as próteses, que fazem a reabilitação também. Então, são serviços diferentes que nós temos oferecendo para a nossa população. Então, quer dizer, quem tem a dor, procura essa dor crônica, né? No joelho, às vezes vai precisar de uma prótese. De lá, eu acredito, já aconteça um encaminhamento para esse outro centro dedicado a isso. Sim, até porque dentro do centro de dor crônica, além do médico fisiatra, do fisioterapeuta, nós temos o ortopedista também, que vai avaliar. Que vai fazer uma avaliação nesse paciente. Bem legal. Tem mais Bacana. alguma? Tem a última. Existe alguma proposta de reforma para o SUS? Aí já é uma discussão a nível federal, né? Então, hoje a gente tem discutido muito, né, até para você viabilizar o SUS no Brasil inteiro. E em São Paulo a gente já se adiantou, inclusive tivemos uma visita do Ministério para ver essa nossa experiência, que é com a telemedicina, né?
Então você... Que aconteceu na pandemia. Né? Isso. Você sabe que nós somos os pioneiros na pandemia, fomos nós que fomos com a proposta até o Conselho Regional de Medicina, Olha, mostramos a é necessidade para conseguir a aprovação e a partir de aí que a telemedicina começou a avançar no nosso país. E assim, essa experiência de São Paulo é uma experiência exitosa, nós temos já vários equipamentos nossos que fazem várias especialidades através da telemedicina, com isso você vai atuando na demanda reprimida que nós temos. Através do SUS? Através do SUS. E aí o SUS pretende implementar isso no país todo e fazer inclusive uma coisa que é importante que a gente está fazendo na cidade de São Paulo, que é a interligação dos prontuários. E aí o Brasil inteiro consegue fazer uma medicina digital e isso viabiliza com maior qualidade e muitas demandas que estão reprimidas no nosso país. Muito legal. Obrigada, Muito obrigada. Marcela. Obrigada, Marcela é a nossa repórter, mas dessa vez as perguntas vieram do público. Os secretários municipais do país se reúnem de tempos em tempos para discutir a saúde do brasileiro? Sim, nós temos o CONASENS, que é o Conselho dos Secretários Municipais, que a gente discute a saúde pública em diversas reuniões, inclusive trocamos experiências do que deu certo em algum município que possa ser implementado em outro. Né? São Paulo sempre tem várias ações para apresentar, contribuímos bastante nesses congressos. E algum programa de São Paulo já foi copiado? A gente, assim, o que acontece? Nós pegamos os programas do SUS, a gente implementa o programa dos Ministérios da Saúde mostrando o que o São Paulo já fez. Tá. Esses programas todos que nós falamos aqui, você não vai encontrar nas outras cidades, tanto é que tem várias cidades que vêm aqui ver como nós viabilizamos aquilo, porque isso inclusive permite que você receba algum recurso do Ministério da Saúde. Então por isso que São Paulo está sempre correndo atrás de todos os programas implementados pelo SUS, para a gente colocar na nossa cidade e ser contemplado com os recursos que o SUS oferece. Agora, secretário, voltando à telemedicina, você é médico, né? Pediatra, tal. Você acha que atende? Quais são os pontos positivos da telemedicina? A telemedicina tem uma coisa, você acabou de citar, que a gente usou isso bastante durante a pandemia. Vou te dar o exemplo da pandemia. Na pandemia, nós verificamos na cidade de São Paulo, por isso que a gente foi bastante exitoso e várias cidades copiaram isso de nós. Logo no início, a gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente olhava para o mundo, verificava aquelas situações calamitosas e falava, meu Deus do céu, na cidade nossa, com a quantidade de pessoas que existe, a gente vai sofrer muito. E aí, o que nós começamos a perceber? Que o paciente, ele ia até uma unidade básica de saúde, dessas 479 que eu acabei de falar com você, e ele passava pelo médico lá, estava com o início do sintoma, ele ia para casa, e o médico falava, se você tiver alguma piora, alguma coisa, você volta para a gente poder reavaliar. E muitas vezes ele ficava aguardando e quando ele voltava para a reavaliação, ele já precisava ser 2, 3 horas depois entubado e ir para uma UTI. E isso começou a dar uma necessidade de leitos de UTI grande na cidade. Ele esperava demais. Isso. E aí o que nós começamos a fazer? O paciente chegava dentro de uma unidade básica de saúde, a gente começou a fazer o monitoramento desse paciente através da telemedicina. Entrava em contato com ele todos os dias, durante 5 dias, e se no segundo dia ele falasse que não tinha melhorado, a gente falava, volta para a gente reavaliar, e nós já iniciávamos o tratamento desse paciente, de uma unidade básica, encaminhávamos direto para os nossos hospitais de campanha, que iniciava o tratamento, e se ele tivesse alguma complicação, nós encaminhávamos para os hospitais maiores, que tinham mais complexidade de atendimento, para ir com as vagas de UTI para poder dar uma resposta. Isso foi o que conseguiu salvar muitas vidas na cidade de São Paulo e dar uma resposta na pandemia. E isso serviu para a gente como experiência. A pandemia foi uma escola para nós todos da saúde. Ficaram muitas lições. Ficaram muitas e muitas lições. E essa é uma delas, que nós começamos a utilizar a medicina para fazer vários tipos de tratamento e de consultas. Por exemplo, a cardiologia você consegue fazer bem por telemedicina, porque o paciente hoje com o prontuário eletrônico, ele faz os exames, o médico vai olhar na tela, ele vai ver o resultado dos exames, o resultado do eletro. Vai poder orientar. E vai poder orientar esse paciente.
Mas eu acho que a telemedicina começou na sua especialidade, com pediatra. Porque a mãe ficava aflita e ligava para o pediatra a qualquer hora do dia ou da noite, né? Acho que Pensando foi a dessa forma, já é a uma... primeira telemedicina É que verdade, existiu é aí, é da verdade. mãe, né? Em relação à criança. E isso, na prática, tem mostrado efeitos maravilhosos em várias especialidades, Várias, então. inclusive na saúde mental que você comentou. Ah, é que eu queria saber desse programa Por do exemplo, SUS. hoje, como você não tem psiquiatra em todas as regiões da cidade, uma especialidade que a gente tem uma certa dificuldade de colocar em todas as regiões, a psiquiatria você pode fazer por telemedicina, porque a psiquiatria é uma especialidade que trabalha muito com a anamnese, com a conversa do médico com o paciente, para ele chegar a uma conclusão, um diagnóstico, e inclusive ajudar o paciente no seu tratamento. Então, nós temos aí a telemedicina na psiquiatria com bastante sucesso e bastante aceitação da população. E não é só isso, eu acho que, não sei se só em São Paulo, você vai poder me responder, mas o SUS hoje oferece outras terapias, né? Sim. Está bem diferente do que era. Até a medicina chinesa faz parte, né? Com as suas Quando terapias. eu te falei lá do centro de dor, as práticas integrativas são essas. Então, lá nós temos acupuntura, nós temos massagem, temos, enfim, toda a medicina alternativa a gente tem. Está presente. Que são os famosos PICs, práticas integrativas, complementares, que a gente tem. E vocês já dentro tiveram resultado disso, não? A aprovação da população, eu gosto muito de andar pela cidade, né? Certo. Que é a forma de eu fazer uma avaliação de como está a nossa gestão, o que a gente pode fazer para melhorar, é andar e ir conversando. Ouvir as pessoas. Começar a conversar com as pessoas que estão utilizando nossos equipamentos. O centro de dor não teve um deles que eu tenha ido e conversado com as pessoas que utilizam esse equipamento que não falam bem, adoram esse equipamento, a equipe, o profissional, o que nós oferecemos lá. E sempre tive um exemplo de uma farmacêutica que ela falou para mim, faz 8 meses que eu estou aqui e eu usava medicações, 3 tipos de medicações controladas, potentes, que melhoravam a minha dor, mas acabavam com o meu humor, com o meu estado psicológico. Em 8 meses eu consegui suspender essas medicações só com as práticas integrativas, com as massagens, os exercícios da fisioterapeuta feita aqui. E aí a gente faz esse primeiro tratamento lá e orienta para que o paciente continue fazendo na sua residência. Tá certo. Agora, a Constituição diz que é dever do Estado assegurar o direito à saúde. Mas, sinceramente falando, hoje, nos dias de hoje, é possível tudo para todos? Olha, o Brasil cresceu muito. São Paulo luta para isso. Nossa capital. Quais são as dificuldades? Então, as dificuldades que você tem são, primeiro, a capilaridade da cidade, né? São Paulo é muito grande e as diferenças que nós temos. Então, a medicina que eu aplico aqui próximo da Avenida Paulista é uma para um público que está aqui. E eu andando 40 quilômetros ao sul da capital, eu vou chegar um pouquinho depois de Parelheiros e vou ter uma tribo indígena. Sim. Que eu vou precisar respeitar o costume dessa tribo para poder que eles acessem o serviço de saúde. Então, lá na UBS que eu tenho dentro da tribo indígena, o médico fala o Guarani, a enfermeira fala o Guarani, respeita o tempo daquele paciente para trazê-lo para fazer a vacinação, porque nós vivemos dentro da nossa cidade. Eu não posso deixar nenhuma doença se expandir em nenhum local da cidade, porque ela pode se espalhar. Então, eu preciso ter toda a população acessando o nosso serviço de saúde, acreditando no serviço de saúde. E a exemplo de São Paulo, isso acontece nesse Brasil plural aí, né? Exatamente. Então, assim, eu falo esses 2 exemplos porque São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, tem uma tribo. A gente encontra essa situação, você imagine no nosso país. Restante do Brasil. E aí, no nosso país, tem. E São Paulo também. Você vai Parelheiros, você vai Marcilá, que são lugares muito longe. Sim. E não é fácil eu colocar um profissional lá. Né? Eu imagino isso. Então, tem falta de profissionais? O que nós fizemos? A gente colocou a telemedicina para atuar nesses lugares mais distantes e criamos incentivos para fixar o profissional lá.
Então, são esses elementos que o Brasil precisa ter. E são dificuldades, lógico, né? Não Sim. é fácil fazer isso. Não. Você precisa conversar com a população, ver as necessidades, conversar com os profissionais, ver o que atrairia esse profissional para esse local e criar essa condição de trabalho. E normalmente para o médico, o que atrai, doutor? Aí perguntando para o doutor, né? Tem médico que não quer trabalhar com o SUS? Tem médico que quer esse desafio? É importante para a vida, para a carreira? Nós temos duas situações. Tá. O médico que quer ficar no SUS por um período, até porque ele tem uma demanda grande de pacientes, ele pode se aperfeiçoar, aprender bastante. É um aprendizado para É o um médico. aprendizado. Né? Temos um médico que não quer trabalhar no SUS. Porque acha que paga mal, a cirurgia é barata, enfim, a consulta é quase de graça. ele quer um outro tipo de paciente, não quer o paciente do SUS, então a gente não consegue fixar esse médico. Tá. E tem o médico que quer trabalhar no SUS, que tem amor pelo SUS, para atender esse público, Tem isso também. para resolver o sistema de saúde da cidade. Eu sou um exemplo desse. Eu estou trabalhando para o SUS faz 37 anos. Né? Eu já tive consultório. Uhum. E assim, é aquilo que você falou. O paciente do consultório me liga 3 horas da manhã para falar que apareceu uma pintinha lá no bebê dele, que a senhora já olhou direitinho, não tem nenhum pernilongo circulando dentro do quarto. Não, doutor, não tem e tal. Aí desliga depois de meia hora. Não, o senhor tinha razão, tinha um pernilongo. E no SUS vai ser muito mais amplo o seu resultado, né? Quando você cuida de uma população carente, você introduz políticas públicas eficientes, você vai atender e ter resultado de uma população grande, um grupo grande de pessoas vão ser beneficiadas. Você vai resolver vários problemas de saúde daquela população. No caso das crianças, né, que é uma área que eu atuei bastante. Acaba sendo um desafio para o profissional, né? Um Isso. bom profissional, vive dos desafios também, Isso. cresce com eles. Isso. Então, você vai para uma população carente, né? Eu sou neonatologista, então você faz um atendimento na sala de parto, você não deixa aquela mulher desassistida na hora que for nascer o filho dela. Se ela tiver alguma intercorrência, você atua, aquela criança não vai ter uma sequela, né? Que vai ser um problema para aquela família e para o serviço público. Né? Você depois, essa criança vai para uma unidade básica de saúde, você faz uma orientação para essa mãe na vacinação. Então, toda aquela população sendo vacinada, você faz uma orientação de qual é a melhor dieta, você convence aquela mãe a amamentar até o 6º mês, já que a condição financeira não vai lhe permitir um custo com outro tipo de alimento. O alimento materno, o seio materno é o melhor alimento. Utilize desse argumento que você possa. Então, a gente tem todo esse trabalho. Então, o médico que gosta de trabalhar para o SUS, ele tem essa visão, ele tem essa orientação. A gente tem muito profissional que tem essa visão e essa orientação. Bom, eu falei no início assim, se você acha que você não utiliza o SUS, você pode estar utilizando o SUS sem saber. Então, eu queria que você falasse um pouco, secretário, sobre a vigilância sanitária, o controle de zoonoses, né? Quando você leva seu pet lá no veterinário, você está usando o SUS, sim. A água que você bebe, né? Da qualidade da água, o SAMU, desses órgãos todos que pertencem ao SUS também. Vamos aqui separar duas coisas. Tá. Importante assim, a vigilância sanitária pertence ao Serviço Único de Saúde, ao SUS. Então, através dela, nós fazemos, como você falou, a fiscalização Em restaurantes. em restaurante, em estabelecimentos públicos, para que a população tenha um serviço de qualidade e de segurança. Então, toda a população Usa o SUS. usa o SUS. Toda a população vai no restaurante. Então, não Aquele pode reclamar de pagar imposto também, né? A gente não gosta, mas não pode reclamar. Aquele restaurante, ele tem uma licença feita por uma vigilância de saúde que é do SUS. Que é do SUS. O SAMU, como você falou, que é um serviço que a gente está na cidade de São Paulo, que a gente melhorou ele bastante, saímos de 50 ambulâncias para 144, diminuímos o tempo de resposta. Isso é verdade, está mais rápido, a gente vê a população elogiando. E se você desmaia na rua, se sente mal, precisa de uma ambulância, SAMU está usando o SUS. Isso. E agora, a saúde animal, que nós cuidamos na cidade de São Paulo... Esse não é do SUS? Não é do SUS. É de quem? Esse é do nosso orçamento
O municipal. Ele, não, inclusive, não está naquela relação que eu te falei. Está no imposto, mas não está Está no imposto, mas não está dentro daquela relação que tem dos 15%, que a gente usou 25%, não está dentro daquilo. É um orçamento apartado, mas São Paulo avançou bastante, porque a saúde animal, hoje todo mundo tem um pet, né? É verdade, sabe que acabou, né? A carrocinha, não tem mais carrocinha. Não, é proibido. É proibido. Quem tem mais idade lembra da carrocinha. E quando você era criança, vai ver, chorava, porque a carrocinha levou cachorro. Não tem quase cachorro abandonado. Melhorou não, mesmo. A gente nós temos hoje 4 hospitais municipais destinados, que dão atendimento. Tem mais um quinto que está terminando a construção, nós vamos inaugurar ainda esse ano. E a saúde animal está ligada à sua pasta? Está ligada à minha pasta. Tudo que é saúde? Tudo que é saúde está ligado na minha pasta. E a gente tem aí convênios com clínicas para castração, justamente para evitar esse número de animais abandonados e procriando na rua. Uhum. E eu queria saber da ANS, tem alguma ligação com o SUS? A ANS faz toda a normatização do SUS, inclusive para a gente, como a gente atuar, como a gente... Então é um órgão que... Sim. É do SUS, está presente. Tá. Porque saiu uma nota, e eu queria que você, presente aqui no nosso Pode Saúde, esclarecesse, que as mulheres ficaram muito preocupadas. Mas eu acredito que, infelizmente, como em outros departamentos, enfim, outras coisas no Brasil, a fake news atrapalha muito. E quando entra uma fake news, ou a informação é passada, mas não de forma correta, isso cria, né, às vezes um alvoroço na população sem essa necessidade. Eu queria que você explicasse o que, na verdade, vai mudar, segundo a ANS, com relação à mamografia que a mulher pode fazer, que podia fazer desde os 40, né? A partir dos 40 anos. E agora parece que mudaria para 50 anos de idade. O que a mulher brasileira não concorda, porque é grande a incidência de câncer de mama. O que, na verdade, está acontecendo? Que informação foi essa? O pedido do exame de mamografia, ele pode ser feito em qualquer idade. É uma prerrogativa do médico assistente fazer isso. Se fizer, o SUS vai atender? Vai. Isso é o médico que atende no SUS, ele pode pedir. Inclusive, em São Paulo, nós, com a grande demanda de exames para as mulheres, a gente fez uma iniciativa pioneira, porque o que acontece? Às vezes a mulher frequenta o médico, ele pede um ultrassom, pede uma mamografia, pede uma tomografia, enfim. Aí ela vai marcar esses exames, marca o ultrassom na Zona Sul, marca e às vezes demora a mama na Zona Leste, marca a tomografia na Zona Norte, um em cada dia. Se a mulher trabalha, ela pede 3 dias de serviço. Nossa. Se ela não trabalha, mas tem as crianças para cuidar, ela vai precisar arrumar durante 3 dias uma pessoa para cuidar dos filhos dela, para ela poder fazer esse exame. Então, para nós resolvermos essa demanda no município de São Paulo, nós criamos o Centro Especializado em Exames para a Mulher. E quantos tem? Nós inauguramos o primeiro na Zona Leste. Vamos inaugurar um em cada região da cidade. E vai demorar esse? Até o fim dessa gestão, vamos ter em todas... E os exames vão ser feitos mais rápidos, secretário? Porque a mulherada também reclama. Isso a família, né? Que às vezes demora tanto para fazer o exame que acaba retardando o tratamento, que no caso da oncologia no Centro Especializado da Mulher, a gente vai fazer todos os exames de uma vez só. Já é uma grande ajuda. O exame de mamografia na cidade de São Paulo, hoje o tempo de espera dele está ao redor de 30 dias. Nós conseguimos expandir e colocar em várias regiões da cidade para atender toda a demanda da população. Em outros estados é pior ainda, demora muito mais. Tem lugares no Brasil que tem uma dificuldade grande. E isso o SUS de... não consegue mudar? Não por enquanto? Não. Existe uma lei para isso. Né? São Paulo tenta seguir bem a lei, assim, você fazer o exame no máximo em 30 dias e iniciar o tratamento no máximo em 60 dias. Porque senão a pessoa pode ir para a justiça. Isso. Né? Fica complicado para o SUS. É um direito dela. Em relação à mudança da ANS, ela pode fazer essa mudança no sentido de tornar obrigatório ser pedido, mesmo se o médico não achar que não precisa pedir, ele pedir que... A partir dos 50. A partir dos 50, que ele, até o momento era feito a partir dos 40. Mas se o médico achar que tem que pedir aos 30, ele pode pedir aos 30 anos. Então, a mulher que sente seu corpo, faz seu autoexame, chega e fala, eu quero fazer uma mamografia, conversa com o médico
E não tem motivo para ficar Não tem. alarmada ou preocupada com isso, né? A sua maior preocupação em relação ao o que pode contar ou não do SUS para a sua pasta em São Paulo, qual é hoje? A nossa maior preocupação hoje é, dentro do nosso serviço, a gente tem trabalhado bastante nessa linha, é estabelecer as linhas de cuidado que eu estava dizendo. Então, Tá. você oferecer o acesso para a população. E a prevenção? E dentro ele tem a linha de cuidado. Então, ele entrou na atenção básica de saúde, ele vê qual é a necessidade desse paciente e ele iniciar o tratamento e conseguir completar esse tratamento, não ficar parado no meio do caminho. Essa é a nossa maior Desafio. tarefa, o maior desafio. E a mesma coisa a gente está fazendo hoje na atenção da urgência e da emergência. São Paulo, que tinha 3 UPAs, hoje eu até inaugurei uma hoje de manhã junto com o prefeito, que é de número 33. Então, São Paulo hoje tem 33 UPAs. Qual a importância da UPA? A UPA, a gente falou da unidade, mas e a UPA? A UPA ela é a porta de entrada da urgência e da emergência. Tá. Então, preconizado pelo Ministério Público que para cada 300 mil pessoas nós temos uma UPA para atender essa população. Hoje, com 33 UPAs, nós conseguimos atender 9.900.000 pessoas. Então, São Paulo praticamente está coberta pela urgência e emergência com essas UPAs que nós temos. Mas ainda temos mais 13 em construção para entregar para a população. A gente vai fazer uma porcentagem menor do que essa para cada 300 mil pessoas uma UPA. Então, para o pessoal saber, é urgência? Vai para a UPA primeiro. Isso, porque aí na UPA ele vai ter a linha de cuidados da urgência e da emergência. Tá. Então, se ele precisar, for um caso de um infartado, por exemplo, a gente conseguiu diminuir a mortalidade de 30% para 4%. São Paulo é a única cidade que oferece o trombolítico na UPA. Então o paciente chega, nós temos um serviço, aí já a telemedicina atuando, que chama Telecardio, onde o médico generalista, ele corre um eletro desse paciente, em 5 minutos o cardiologista que está à distância dá a resposta, tromboliza esse paciente que ele está infartando. E você salva a vida dele. Com isso, nós diminuímos a nossa mortalidade de 30% para 4%. Foi até apresentado isso no Congresso de Cardiologia do ano passado. Deixa eu só falar. A gente tem um episódio do Pod Saúde com a doutora Jaqueline Scholz, né? Que é do INCOR, o Instituto do Coração, e ela explica quais são as dores do infarto, como você percebe que está infartando. Dá uma assistida, fica de olho. Começou a sentir aquilo, corre para a UPA. Exatamente. Não só do infarto, como também do AVC. Porque o AVC nós temos uma janela de 6 horas para poder deixar aquela pessoa sair sem sequela. E ver como é importante, hoje nós mostramos. E muitas vezes uma pessoa, uma família, fala, estou com uma dor de cabeça, estou com uma tontura. Aí qual é a atitude dessa pessoa? Vou tomar uma Neosaldina, vou deitar um pouquinho e se melhorar, para eu melhorar. E muitas vezes essa Neosaldina e essa dormida de 2, 3 horas é a janela de um AVC que ela está começando a ter. Então, assim, dor de cabeça, começou a sentir tontura, perda de equilíbrio, qualquer tipo de situação dessa, procura uma unidade de pronto atendimento para o médico poder avaliar. Esse negócio de chamar a Neuza e deitar não dá certo não. Não. E a gente, inclusive, tem feito esse trabalho de conscientização com nossos agentes de saúde no programa de estratégia de saúde da família, falando muito isso com as famílias, porque a família é muito importante nesse momento para poder ter uma intervenção rápida e a gente poder oferecer um serviço de qualidade sem sequela. E essas UPAs, né, estão espalhadas por todas as regiões? Sim, a cidade toda a gente tem tido a preocupação de colocar principalmente nas regiões mais periféricas e mais vulneráveis. Bom, eu queria agradecer a sua presença, participação aqui, a gente falou bastante, mas ainda ficou faltando. É como o SUS, faz bastante, mas para a gente ainda está sempre faltando. Ou para o médico que atende pelo SUS, né, que gostaria de receber mais, a gente gostaria que tudo fosse do jeito que a gente quer. Nem sempre é, mas graças a Deus nós temos o Sistema Único de Saúde, que já fez muito por esse país e faz todos os dias. E está valendo a pena? São quanto tempo já como secretário?
Secretário, eu vou completar 3 anos agora, no mês de abril, que eu estou como secretário da pasta. Mas eu já era secretário adjunto, junto com o secretário Edson Aparecido, durante a pandemia, que atuei bastante na pandemia junto com ele. Sim, a gente ouviu falar muito no seu nome mesmo. E é uma experiência muito grande, e a gente vê avançando a saúde no município de São Paulo. Nesses últimos 4 anos, a saúde nunca foi reconhecida pela população como um serviço de qualidade aprovado. E a gente tem reconhecido durante 4 anos seguidos, ele foi, junto com o metrô, reconhecido como um dos melhores serviços públicos da cidade. Poxa, isso é Com bom. toda a dificuldade que nós temos muita coisa para fazer para melhorar na cidade, eu tenho plena ciência disso, não vou aqui falar para você, olha, São Paulo está 100%. Não, ele tem muita coisa para fazer, mas a gente tem uma equipe muito motivada, trabalhamos muito, fazemos reuniões com a população, tem os conselhos de saúde que a gente ouve bastante as Como reivindicações. participar desses conselhos? Quem participa dos conselhos? Não, como participar? Como a população pode A participar? população de cada região, ela que frequenta a unidade básica de saúde, ela é informada de 2 em 2 tá. anos, elas tem as eleições, então as próprias pessoas que frequentam aquela unidade, elas participam dessas eleições e participam da política de saúde da sua região. Ótimo, e quando se ouve todos, né? E principalmente aqueles que precisam, fica mais fácil o Muito mais trabalho fácil. também. Secretária, eu queria deixar aqui algumas redes sociais, nós vamos colocar aí, porque tem várias, né? No Facebook é Saúde Prefesp, não sei se é assim que vocês falam, mas é de prefeitura, né? Tá aparecendo, vai aparecer aí, você vai ver. Aí tem no Twitter, que é @SaúdePrefesp, o TikTok, também Saúde Prefesp, né, que é Saúde, Prefeitura de São Paulo, e no LinkedIn também, né, que é o mesmo. Eu queria agradecer muitíssimo, obrigada por ter vindo e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Claudete. Eu quero te agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho, divulgar a saúde para a nossa população, É importante. que a gente tem muita coisa na cidade de São Paulo que as pessoas não sabem. E elas precisam tomar posse daquilo que é seu. Então, É São verdade. Paulo tem muita coisa boa para a nossa população. E tem muito atendimento no SUS que talvez você desconheça. Vale a pena entrar nas redes sociais, pesquisar, porque tem muita coisa que o SUS faz e que ninguém comenta. Um beijo, obrigada. Obrigado. Um beijo para vocês também. E eu esqueci de agradecer uma pessoa muito querida. Eu estava agora passando a mão aqui no meu colar e eu lembrei que é o Nino Bran. Nino, obrigada por essa parceria de tantos anos, tá bom? Que faz acessórios maravilhosos. Obrigada mais uma vez a Frame, o nosso diretor Hélio Silima. Beijo, beijo, até o próximo.